Mestres do Universo é um filme de 2026, dirigido por Travis Knight, estrelado por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto. Depois de ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder leva o príncipe Adam de volta à Eternia, onde ele descobre seu lar destruído sob o comando maligno do esqueleto. Para salvar sua família e seu mundo, Adam deve unir forças com seus aliados mais próximos, Teela e Duncan, também conhecido como um mentor, e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man, o homem mais poderoso do universo. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje é dia da gente falar sobre mais um filme novo. A gente tem Mestres do Universo, o filme do He-Man, né? Porque a gente acaba conhecendo muito mais como He-Man do que como esse nome, mas o nome é Mestres do Universo. É um filme baseado na franquia de mídia da Mattel, porque sim, a franquia é da Mattel, a empresa de brinquedos, de bonecos. E, na verdade, o desenho original era um desenho todo feito, pensado para vender bonecos. É uma coisa que, às vezes, a gente não tem essa percepção aqui, né? De repente, lá fora, essa percepção era mais nítida, mas o desenho existe para vender os bonecos e não os bonecos existem para tentar capitalizar em cima do desenho. A sinopse basicamente conta a história. Eu acho que o que a sinopse não conta, que de repente é relevante, é o fato de que esses 15 anos separados acontecem porque o príncipe Adam, quando é criança, para que ele seja salvo quando o esqueleto está atacando o reino, jogam ele através de um portal e desse portal ele cai na Terra. Então ele cresce de criança até o começo da idade adulta na Terra, tendo lembranças desse lugar de onde ele veio, das coisas fantásticas e incríveis desse lugar, sendo frequentemente zoado por causa disso, porque afinal de contas ele tá no nosso mundo, na Terra, onde essas coisas não existem, e ele fica só querendo ir, né, de volta. Ele arranja um emprego aqui, porque afinal de contas, né, ele chega num momento da vida dele que ele precisa se bancar e tudo mais. O filme não trabalha o suficiente para dizer, por exemplo, quem que adotou ele, porque assim, foi uma criança que foi jogada aqui do nada, né? Então quem que adotou, quem que cuidou dele até ele chegar numa idade de poder cuidar de si mesmo. Nada disso existe no filme, tá? O filme pula relativamente rápido essa parte aí na Terra, pra eventualmente a Teela vir buscar ele e eles voltarem pra Eternia. E aí lá vira essa história de aventura em que ele acabou de chegar, ele não sabe usar os poderes, então ele não é o He-Man ainda, ele é só esse cara meio desajeitado, trabalhava em escritório, trabalhava no RH de uma empresa, meio como conselheiro assim, meio psicólogo, sabe? Então ele é esse cara pacífico, enfim, não tem os poderes, demora um pouco pra conseguir e tá tentando resolver lá e tentando salvar o mundo dele quando ele volta. Aparentemente a ideia de fazer esse filme, ou a informação de que esse filme estava pra ser feito, começou em 2007, muito tempo atrás, quase 20 anos atrás. Muitas notícias aí sobre a ideia de que ia sair um novo filme. Já tem um filme, né, de 1987, que é protagonizado pelo Dolph Lundgren, que inclusive faz uma participação especial nesse filme. É bem um easter egg mesmo, ele aparece como um cara na academia, bombadão, mas ele tem essa participação ali, que é interessante. Mas aí desde 2007, tava se vindo essa ideia de que ia ter um novo filme, e diversos diretores e roteiristas diferentes foram listados, várias notícias, toda hora mudava alguma coisa, até que em janeiro de 2022 foi anunciado que a Netflix tinha comprado os direitos, que naquele momento eram da Sony, porque a Netflix fez os desenhos animados, que tem, né, desenhos animados recentes do He-Man e da She-Ra, feitos pela Netflix, fizeram sucesso, e aí por conta disso a Netflix resolveu fazer o filme também. Porém, no ano seguinte, em 2023, a Netflix cancelou o filme. Parece que eles já tinham gasto 30 milhões de dólares em desenvolvimento, mas cancelaram o filme mesmo assim. Isso em julho de 2023, e aí em novembro de 2023 foi revelado que a Amazon estava querendo comprar os direitos da Netflix. E é isso que a gente tem hoje, porque o filme foi feito pela Amazon MGM, porque a Amazon comprou a MGM. Então hoje a MGM é da Amazon, né? Então o filme foi feito por eles no fim das contas. Uma coisa interessante é que a trilha sonora do filme, que é feita por um cara chamado Daniel Pemberton, tem participação do guitarrista do Queen, Brian May, aí na trilha do filme. Acho que é um fato bem curioso. E a banda de rock britânica The Darkness fez a música tema do filme principal ali. O filme estreou arrecadando um valor muito mais baixo do que o esperado, de apenas 29 milhões na estreia, né? Ficando em segundo lugar, abaixo de Todo Mundo em Pânico, o novo, né, que saiu. A crítica, no geral, disse que acredita que isso aconteceu porque o filme não foi capaz de atingir um público além de homens de uma certa idade, nostálgicos
pela franquia dos anos 80. E o filme tá com uma média de 67% pela crítica no Rotten Tomatoes, mas 86% pelo público. E aí eu acho que isso combina muito com o filme que eu vi, assim, porque realmente é um filme que, se você fizer uma análise crítica dele, ele é uma porcaria. Mas também, quem que achou que ele ia ser grandes coisas, sabe? Não sei quem, e se alguém achou, o que você tava pensando? Eu fui ver o filme bem pensando, vou ver um negócio besta. Ele entrou no streaming faz pouco tempo, então ele hoje tá disponível no Prime Video, se alguém quiser ver. Foi onde eu assisti. É um filme que, assim, eu acho que você dá play nele sabendo que você vai ver um filme besta, né? E, como eu acabo falando mais de filme velho, eu não fico repetindo muito isso, porque eu acho que nos filmes antigos isso não se aplica muito, principalmente porque eu já tô vendo por conta de uma recomendação e tal, então não faz muito sentido. Mas em filmes novos, eu sempre acho muito importante você assistir um filme, isso acaba valendo pra filme antigo também às vezes, assistir o filme pensando, a proposta dele é essa, então deixa eu ver pensando nisso, porque eu tô com vontade de ver isso. O exemplo que eu sempre dou, que eu acho que eu já dei aqui, é se você vai assistir um filme de Natal, você não tá esperando assistir uma coisa épica, maravilhosa, impressionante, obra de arte do cinema contemporâneo, sabe? Você tá esperando assistir um filme de Natal, é tipo bobinho, geralmente um romancezinho ou alguma outra coisa mais infantil, ou alguma coisa assim, porque é o que se espera de um filme de Natal. Então eu sempre defendo muito que é muito importante você chegar num filme com a ideia do filme, com a ideia certa. Não precisa saber do que se trata a história. Você precisa ter noção, principalmente quando é uma coisa que vem de uma franquia que você já tem alguma noção do que é, né? Então não é um filme do zero, não é uma ideia totalmente inédita, né? É um filme baseado num desenho dos anos 80, que sempre foi bobo, né? Então, assim, é importante você chegar no filme sabendo que é isso que ele vai ser. Dito isso, eu achei que o filme é divertido, assim. Eu achei... Ele realmente sabe bem o público dele. Eu concordo que ele não vai além do público de adultos nostálgicos pelo desenho. Eu concordo com isso. Talvez o maior erro do filme é que ele é uma produção grande demais. De repente, se ele fosse um filme feito de maneira mais modesta, ele tivesse dado mais certo, porque... né, teria gerado lucro em cima de um gasto mais baixo. Porque é um filme que realmente ele banca, na maior parte do tempo pelo menos, essa ideia de que o público que está assistindo esse filme é, primeiro, adulto, porque ele tem piadas de caráter sexual, que são piadas que as crianças que estiverem assistindo por algum acaso simplesmente não vão entender, tá? Não acho que é um filme que tem questões de censura ou sei lá, problemáticas para assistir com crianças. As crianças apenas não vão entender, de verdade. E não são muitas, são poucas piadas. Mas ele tem algumas piadas de caráter sexual no filme que na minha opinião, totalmente entender que é um filme para adultos, que viram esse desenho quando eram criança. Não é um filme para atrair um público novo, que aí sim seria de crianças, para gostar do He-Man, sabe? Então não faz sentido. É realmente um filme para adultos. O filme tira sarro do próprio desenho e das coisas ridículas do desenho que existem. E que é um negócio muito engraçado, porque eu fiquei assistindo, e eu já tinha pensado nisso na vida em algum momento, sei lá porquê, a respeito do próprio personagem He-Man. Mas o filme fez eu ver isso sobre os personagens em volta também. Porque o que acontece é o seguinte, os nomes de todos os personagens, ou pelo menos a grande maioria, são absolutamente ridículos. Absolutamente ridículos. E é muito engraçado pensar que aqui eles não são. Eles eram lá, nos Estados Unidos, de onde a história vem, né? Porque, enquanto nos Estados Unidos, He-Man é uma gíria super antiga, que já era muito antiga nos anos 80 e ninguém usava mais, pra machão, tipo homem forte, másculo, era uma coisa que nos anos 30, 40, por exemplo, se usava muito. Essa gíria, dizer, nossa, ele é um He-Man, sabe? Porque é tipo, literalmente é ele homem, né? Mas era uma gíria real que existia. Se você for olhar quadrinhos dos anos 30, 40, você vai ver muito essa gíria ser usada. Geralmente, donzelas em perigo descrevendo o herói que salva elas. Chamam ele assim, sabe? Porque, nossa, olha como ele é um machão, é um homem de verdade. Então, é uma expressão que existe, não é um nome inventado pro desenho. Mas é uma coisa que já não se usava mais nos anos 80, já era uma gíria de velho, né? Só que aqui não significa nada. He-Man é o nome do personagem. Enquanto lá é ridículo porque o personagem se chama Machão, sabe? É tipo extremamente ridículo. Aqui não, ele tem um nome que é só um nome, não significa nada. Então aqui, na verdade, funcionava muito melhor do que lá. Outros personagens do filme, tem um, por exemplo, do desenho, né? Que é o Ram Man. Ram Man Ram é ariete. Ram é bode, mas é o nome daqueles arietes para derrubar a porta, sabe?
que é a referência do personagem. É o que ele é, ele tem um capacete achatado assim e que ele dá cabeçada nas coisas. E aí em inglês ele é o Rain Man, tipo o Homem Ariete, mas em português ele é apenas Ariete. Ariete é um bom nome. Homem Ariete é um péssimo nome. Rain Man é bem ridículo, eles zoam com isso no filme. E eu achei interessante que eles criam uma justificativa para esses nomes no filme, que, como eu falei antes, o Príncipe Adam, ele foi parar na Terra criança. E aí na Terra criança, ele ficava fazendo desenhos dessas pessoas que ele se lembrava do mundo de onde ele veio, e ele que dava os nomes. Então, na história do filme, quem inventou todos esses nomes ridículos foi uma criança de, sei lá, 6 anos, 5, 6 anos. Então, faz sentido. São nomes que uma criança inventaria. Na vida real, esses nomes foram inventados, sei lá, por uma equipe de marketing, talvez, o que já é bem mais ridículo, né? Foi inventado para crianças, para agradar crianças? Pode ser. Mas assim, acho que as crianças também se agradariam de nomes melhores. Mas é engraçado, os nomes em português todos ficaram melhores. A grande verdade é que, se for olhar, na minha opinião, todos os nomes de todos os personagens estão melhores em português. O que faz eu pensar que talvez esse filme não funcione muito bem dublado. Eu assisti ele legendado, mas eu fico pensando que dublado, ele talvez não vá funcionar muito bem, porque os nomes em português não são ridículos iguais aos nomes em inglês, sabe? Não são, então zoam muito isso no filme. Toda hora que ele fala, você é tal pessoa, e a pessoa fica tipo, eu sou quem? Quem que me deu esse nome, sabe? E aqui os nomes são melhores, então eu acho que não deve funcionar. Deve ficar realmente muito estranho dublado. Deve forçar a barra pra dizer que é ridículo um nome que, quando você vê, você pensa, não é tão ruim assim. Mas no original os nomes são muito ridículos, muito ridículos. E, de novo, essa é uma piada que o filme trabalha em cima, porque como todos os nomes são ridículos, o filme consegue trabalhar essa piada várias vezes. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme divertido dentro da proposta. O elenco é interessante. Esse filme tem uma curiosidade, que o filme tem 2 brasileiras no elenco, né? Tanto a Camila Mendes, que faz a Tila, quanto a Morena Baccarin, que faz a Feiticeira. Ambas brasileiras. A Feiticeira aparece muito pouco no filme, muito pouco mesmo, menos do que eu esperava. A Tila é segundo nome no elenco, né? É uma das protagonistas ali do filme, ao lado do He-Man. Então ela aparece bastante, mas são 2 atrizes brasileiras, ambas bem famosinhas no cinema americano, né? Nenhuma saiu daqui, nenhuma teve uma carreira aqui antes de ter uma carreira lá, eu acho. Ambas com certeza, pelo menos só ficaram famosas lá, mas já fizeram muita coisa. O Jared Leto faz o Esqueleto, que na verdade, eu sinceramente eu nem ouço o Jared Leto ali, porque ele faz uma voz com um sotaque muito carregado, muito exagerado assim, que nem na voz eu consigo enxergar ele. Na aparência, obviamente que não, porque, né, não tem nada dele ali. É totalmente uma fantasia. Não tá listado no elenco porque eu sempre pego só 4 nomes, mas tem a Alison Brie também fazendo a... Eu agora não lembro o nome da personagem dela em português, é Evelyn em inglês. É uma das vilãs, é a sidekick vilã a ajudante vilã do Esqueleto. É a Alison Brie, que tá divertida no papel também, eu gosto dela. E eu acho que ela tá divertida nesse papel. É um papel extremamente caricato, é um dos mais... Eu diria que os vilões são os papéis mais cômicos do filme, assim, sabe? São os mais meio palhaço, enquanto os heróis são mais sérios, o que talvez seja de propósito, talvez fosse assim no desenho. Sendo bem sincero, eu com certeza assisti muito desenho do He-Man quando era criança. Mas assim, eu nunca mais vi. Eu não tenho memória pra isso, né? Então, a essa altura do campeonato, eu não lembro, sabe? Como que era. Eu lembro a aparência. Eu vejo um personagem e falo, tinha esse. Tem uns que eu não lembro nem a aparência. Tem alguns personagens que aparecem nesse filme que eu olho e penso, nossa, tinha esse cara, Não lembro desse. E tem uns que eu até olhei depois de ver o filme, eu fui, tipo, na internet procurar. Será que esse foi inventado pro filme? Deixa eu ver como é que era, se tinha no desenho. E aí eu vi que tinha no desenho, e mesmo vendo no desenho, eu continuo não reconhecendo. Assim, de novo, com certeza eu assisti muito, eu devia ver todo dia de manhã. Mas não lembro, sabe? Nenhuma lembrança, assim, pouquíssima. Mas o filme com certeza é pra quem é nostálgico do desenho, e não é necessariamente nostálgico do tipo adorava, mas é nostálgico do tipo, isso fez parte da minha infância. Não precisa hoje achar que o desenho era bom. Você pode hoje achar que o desenho já era ruim e você só gostava porque era criança. O filme é bom, ainda assim, pra esse público. Mas não vai esperando nada mirabolante e não vai esperando que é um filme feito pra ressuscitar a franquia pra novos públicos. Porque eu acho que de algum jeito até parece que se tentou fazer isso, mas isso foi uma péssima ideia. Porque isso eu não acho que funciona. Ele funciona na piadinha da nostalgia, assim, sabe? Mas bom, é isso. Já viu esse filme? Deixa aqui nos comentários o que você achou, qualquer coisa que vocês tiverem pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!